O ponto de vista do autor, capítulo 5, Arte da Espada, parte 1. Se nada tivesse mudado, a arte da espada deveria estar localizada alguns quilômetros atrás da Cordilheira Clayton. Levei 5 horas para descer a montanha e mais 10 horas para chegar à área aproximada onde a arte da espada estava localizada. Uma grande floresta que se estendia por vários quilômetros apareceu diante da minha vista, e quando cheguei à entrada da floresta, sem nem pensar 2 vezes, optei por entrar. Embora estivesse exausto de tanto me movimentar o dia todo, decidi cerrar os dentes e continuar minha jornada. Alguns podem dizer que eu estava muito impaciente com o modo como estava negligenciando meu corpo em busca de itens fraudulentos, mas discordo. Não apenas reencarnei dentro de um mundo onde os fracos eram vítimas dos fortes, mas num futuro próximo, se alguém não fosse forte o suficiente, apenas a morte os aguardava. Se eu quiser ser forte o suficiente na esperança de superar as bandeiras da morte que me aguardavam, minha única opção era aumentar minha força tanto quanto possível. Cada minuto que economizei foi um minuto que poderia usar para treinar. Apesar de estar escuro lá fora, minha visão não foi afetada, em parte devido à melhora da minha condição corporal, que se deveu à fruta milagrosa que eu havia comido anteriormente. O único problema era o fato de estar no meio de uma floresta. Portanto, mesmo que minha visibilidade fosse clara, ainda era difícil distinguir o que estava à minha frente. Se não me lembro errado, deveria haver um rio próximo. Meu objetivo atual era procurar um rio que fluísse diretamente do pico mais alto da Cordilheira Clayton. Para aqueles que buscam o caminho da espada, sigam a estrada que flui através do pico mais alto. Quando o protagonista estava limpando uma masmorra, ele tropeçou em 3 pergaminhos antigos que estavam cuidadosamente colocados um ao lado do outro, e o conteúdo de um dos pergaminhos tinha essas palavras precisas inscritas neles. A princípio, o protagonista não entendeu o significado das palavras do pergaminho, mas eventualmente com a ajuda de um de seus companheiros conseguiu descobrir o significado dessas palavras. Infelizmente, quando ele descobriu do que se tratava o conteúdo do pergaminho, já era tarde demais, pois o protagonista já havia aprendido a arte da espada, estilo Levisha. Mas isso foi perfeitamente bom para mim, pois eu realmente gostei do estilo Keiki. Em termos simples, o pergaminho dizia ao protagonista para seguir o rio vindo do pico mais alto da Cordilheira Clayton. A palavra estrada acompanhada de fluiu referia-se a um rio e pico mais alto, referia-se à montanha mais alta do território humano que ficava na Cordilheira Clayton. E agora eu estava procurando exatamente aquele rio. Não demorei muito para encontrar o rio, mas quando o encontrei estava realmente exausto. Acho que já estou nisso há mais de 18 horas. Não importa o quanto eu quisesse continuar, meu corpo simplesmente se recusava a me ouvir e, portanto, não tive escolha a não ser acampar perto do rio. Esses últimos 2 dias provavelmente podem representar a quantidade total de exercícios que fiz na última década da minha vida. Nunca antes eu tinha feito tanta atividade física, mesmo que eu tivesse mana condensada e meu corpo pudesse acompanhar. Não acho que o mesmo poderia ser dito do meu estado mental, pois senti meu processo de pensamento diminuir a cada passagem. Segundo, continuei me movendo. A primeira coisa que fiz ao chegar ao rio foi reabastecer imediatamente minha garrafa de água. Tenho bebido moderadamente para economizar água, mas foi uma preocupação desnecessária. Título: Garrafa de água comprimida. Classificação: G+. Descrição: garrafa de água com capacidade de armazenar até 50 litros de água sem afetar o peso. Quer dizer, esta garrafa de água pode armazenar até 50 litros de água. Não foi totalmente incrível? Antes de partir para Clayton Head, peguei esse bebezinho na estação de trem e não poderia dizer que estava insatisfeito com ele. Não só poderia conter até 50 litros de água, mas graças à sua tecnologia avançada também poderia reduzir o peso do conteúdo por um fator de 10, o que significa que uma garrafa de água cheia pesaria apenas 5 kg. Bem, esse último recurso era obrigatório, pois, quero dizer, de que adiantava carregar uma garrafa que comportava até 50 litros de água quando você não conseguia nem segurá-la? O que mais me chocou na garrafa de água não foi sua tecnologia incrível, mas sim seu preço. Só me custou 20 U. O U era a moeda usada neste mundo e representava a União, que era a atual associação que supervisionava a humanidade, além do governo central que era uma aliança entre as maiores nações desde antes do início do segundo cataclismo.
O sindicato era actualmente a principal organização no domínio humano, que apenas o governo central poderia controlar. Mesmo as maiores corporações em atividade não ousam desafiar a autoridade do sindicato, pois isso significaria uma ruína permanente se entrassem em conflito contra eles. O sindicato tem o maior número de heróis classificados como S à sua disposição, tornando um gigante que esteve no auge da humanidade. O que torna a União especialmente temível não é o fato de terem a maior quantidade de heróis de classificação S à sua disposição. Não. Foram seus líderes. Os 7 chefes da União. Cada um com um poder que ultrapassa em muito o Rank S, chegando ao lendário Rank SS atualmente, existem apenas 15 heróis de classificação SS no domínio humano, e de todos eles, 7 fazem parte da União, tornando a União a principal potência no domínio humano. Cada cabeça era um classificador de um dígito na classificação dos heróis, que retrata os membros mais fortes da humanidade. O sistema Hero foi um sistema criado pelo governo central e classifica um indivíduo com base em suas realizações e força. Este foi um sistema que foi criado com o propósito de motivar os indivíduos a se tornarem mais fortes, pois isso não só traz glória ao seu nome, mas também é dada uma compensação monetária adequada todos os anos aos heróis de alto escalão. Desde o segundo cataclismo, a humanidade foi dividida em 2 facções, heróis e vilões. Onde os vilões eram indivíduos categorizados com base nos crimes que cometeram. O governo central colocou uma recompensa pela cabeça de cada vilão, e a recompensa aumenta à medida que a classificação do vilão aumenta. Mas para ser verdadeiramente caracterizado como vilão, o indivíduo deve assinar um pacto com um demônio. Essa foi uma promessa de dedicar suas vidas aos demônios, na qual o demônio, em troca, lhes concede parte de seu poder. Como os demônios estavam atualmente em um impasse contra múltiplas raças, para enfraquecer seus oponentes eles recorreram a métodos que criaram conflitos internos, e ao dar poder a indivíduos que estavam dispostos a seguir seu comando por uma questão de poder, eles conseguiram com sucesso continuamente enfraquecer seus inimigos. Esta fórmula que funcionou durante eras permitiu que os demônios se impulsionassem para se tornarem uma raça dominante em todo o universo. Enfrentando a pressão constante dos demônios, tanto externa como internamente, apenas uma organização como a União Mal conseguia manter sob controle o equilíbrio de poder entre a humanidade. Atualmente eu tinha 250 comigo, mas se precisasse de mais dinheiro poderia simplesmente pedir aos meus pais. Esqueci de dizer isso, mas quando reencarnei neste mundo descobri que tinha mãe, pai e uma irmãzinha de apenas 2 anos. Mais importante ainda, aparentemente, meu pai era o mestre de uma guilda de médio e pequeno porte chamada Galsicus. Como não me lembro de ter incluído essa guilda em meu romance, isso só poderia significar 2 coisas. Ou era muito insignificante para o enredo, ou minha reencarnação teve um efeito borboleta na história e assim criou Galsicus. Sinceramente, prefiro a primeira opção, pois a segunda opção significaria que alguns eventos se desviarão da história, o que traz um elemento de incerteza à história que conheço. Soltando um suspiro, tiro um pequeno cubo da minha bolsa. Em seguida, pressionei um pequeno botão no topo do cubo e joguei-o no chão. Farsa, falso. Imediatamente o cubo se expandiu para uma grande tenda azul que tinha aproximadamente o tamanho de um quarto. Observando o cubo se desdobrar automaticamente diante dos meus olhos, não pude deixar de soltar um suspiro de espanto. Título: Tenda comprimida. Classificação: G+. Descrição: usando a pele de um morcego curador de sangue, uma tenda de 2 metros quadrados pode ser erguida com um único toque de um botão. É tão legal. Se eu tivesse essas coisas no mundo em que morei, eu iria acampar. Quero dizer, eu poderia literalmente montar a barraca em segundos, sem me dar ao trabalho de realmente montá-la. Olhando para dentro da tenda, não pude deixar de acenar com satisfação. Estava vazio, mas era muito espaçoso. Poderia caber totalmente mais de 5 pessoas, e mais se realmente forçássemos. Além disso, como foi feita a partir da pele de um morcego hemorrágico, uma fera de classificação G, era muito mais durável que o plástico normal e alguns poderiam dizer que era comparável a alguns metais em termos de durabilidade, tornando-a uma tenda extremamente boa. Tirando meu equipamento de dormir, deitei-me confortavelmente dentro da tenda e fechei os olhos. Eu estava tão exausto que adormeci alguns segundos depois de me deitar.
No dia seguinte, depois de arrumar minhas coisas e tomar o café da manhã em forma de barra energética, continuei minha jornada em direção ao Manual Marcial 5 estrelas caminhando ao Mongol do Rio. A boa notícia é que eu sabia o que estava procurando à medida que avançava. A má notícia, por outro lado, era que eu não tinha ideia de quanto tempo precisava caminhar antes de encontrar o que procurava. Eu só poderia lamentar comigo mesmo por ser preguiçoso. Quando eu estava escrevendo as cenas de viagem, deixei de fora completamente informações importantes, como quanto tempo o protagonista caminhou ou às vezes até pulei tudo isso e apenas fiz o protagonista chegar ao destino omitindo sua jornada. Assim, mesmo que houvesse um item de trapaça que eu realmente desejasse obter, eu nem saberia onde procurar, pois meu eu preguiçoso não escreveu onde ficava o lugar. Escrevia apenas a área geral. Mas isso também era inútil porque algumas áreas eram tão grandes que eu levaria anos para explorá-las. Além disso, também excluí os perigos que espreitam pela área, diminuindo ainda mais as chances de encontrar o item de trapaça. Você realmente não poderia me culpar. Quero dizer, quem esperaria ser subitamente jogado dentro de seu próprio romance? Além disso, pulei as cenas de viagem porque eram simplesmente muito chatas. Contendo-me, olhei para uma rocha estranha diante de mim. A rocha tinha um formato estranho e seu contorno lembrava o de um samurai que segurava uma espada no topo da cabeça. Eu digo que parecia, mas atualmente estava coberto de musgo e trepadeiras, fazendo com que se alguém não olhasse com cuidado nunca seria capaz de perceber isso. Claro, eu sabia porque parecia assim, já que na verdade não era uma pedra, mas uma estátua em memória do grande mestre Keiki. Com o passar do tempo, a estátua deteriorou-se lentamente, fazendo com que parecesse uma rocha de formato estranho para quem passasse. Sentando-me, estendi um pequeno pano e sentei-me sobre ele. E agora é só esperar. O que eu estava esperando era o pôr do sol, pois só quando o sol se pusesse eu saberia exatamente para onde ir. A estátua foi feita pelo grão-mestre Keiki quando ele ainda estava vivo e foi projetada para que cada pôr do sol apontasse para onde seu túmulo permaneceu. Desse ponto em diante, segui rigorosamente o que escrevi sobre como encontrar a tumba do grão-mestre Keiki. Em primeiro lugar, o protagonista nunca se preocupou em vir aqui, já que ele não escolheu o estilo Keiki, mas o estilo Levisha, tornando esta a primeira vez que alguém realmente veio aqui. Não demorou muito para o sol finalmente começar a se pôr, e precisamente quando o sol se moveu logo acima da estátua que uma linha dourada emergiu da ponta da espada. Olhando para onde a linha ia, pude determinar aproximadamente que ela estava apontando para noroeste, em direção ao que parecia ser uma árvore grande, mas imperceptível, ao longe. Bingo! Sorrindo amplamente, imediatamente tomei nota mental da árvore e saí correndo. Demora aproximadamente 150 a 200 segundos para o sol se pôr. Isso significa que eu só tive um pouco de tempo para correr da estátua até a árvore ou pelo menos perto da árvore que estava a pelo menos 1 quilômetro de onde eu estava. Se eu não chegasse perto da árvore na hora do pôr do sol, facilmente perderia a árvore de vista, pois além de ser um pouco maior do que qualquer outra árvore, ela parecia exatamente igual a qualquer outra árvore da região. Se não fosse pela estátua apontando diretamente para os três, eu nunca saberia para onde ir. Uf. Chegando com a respiração pesada, caí na frente da árvore. Eu estava totalmente exausto. Corri a toda velocidade em um terreno acidentado até chegar na frente da árvore. Quando cheguei o sol já havia se posto, mas não me importei pois já havia alcançado meu objetivo. Agora, o que devo fazer? Mesmo sendo o autor, eu não tinha ideia do que deveria fazer a seguir, pois nunca havia escrito uma cena em que o protagonista fosse ao túmulo do grande mestre Keiki. Eu nem sabia se havia alguma armadilha ou provação dentro da tumba. A única coisa que eu sabia era que a tumba estava em algum lugar perto desta árvore na minha frente. Olhando cuidadosamente ao redor da árvore, noto uma raiz que se projeta do chão. Colocando minhas mãos sobre ela, percebi que estava bastante solta em comparação com as outras raízes que estavam firmemente gravadas no chão. Sem pensar duas vezes, eu imediatamente arranquei a raiz com todo o meu poder. Foto. Com um som alto, a raiz foi arrancada diretamente do chão, revelando um pequeno buraco que poderia acomodar uma única pessoa. Jogando a raiz para o lado, imediatamente entrei no pequeno buraco. A primeira coisa que notei quando entrei no buraco foi que tudo acima da árvore era oco e uma única corda pendia do topo da árvore.
Gole. Seguindo minha linha de visão, engoli involuntariamente quando notei a corda que estava pendurada no topo da árvore descendo até dentro de um buraco escuro e sem fundo no meio do chão. Olhando para baixo do buraco, não pude deixar de sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas, pois realmente parecia que o buraco não tinha fim. Reunindo coragem, segurei-me firmemente na corda e lentamente desci pelo buraco. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, quando minhas mãos ficaram dormentes, eu já havia perdido a conta de quanto tempo estava descendo pela corda. Nesse ponto, meus braços e meu núcleo estavam começando a queimar com a dor de descer continuamente pela corda e, antes que eu percebesse, meu estado mental também estava degradado. Mesmo assim, independentemente do quanto eu estivesse sofrendo, suportei a dor e continuei descendo pelo buraco.